Bom dia a todos. Vamos dar início agora a mais uma atividade da programação do Setembro Amarelo. Hoje nós temos uma mesa online com o tema Protocolo de Prevenção ao Suicídio, Estratégias, Resultados e Aprendizado, onde 3 das nossas unidades hospitalares vão apresentar um pouco da sua experiência. O Hospital Geral de Itapecerica da Serra, o Hospital Regional de Cotia e o Hospital Estadual de Sapopemba. A gente vai apresentar individualmente cada unidade, elas vão fazer a sua apresentação, elas trouxeram os seus slides, vão trazer seu material, e ao final das 3 apresentações nós abrimos para perguntas e a participação de todos. Então, se quem quiser participar, é só usar o chat aí para mandar as suas perguntas, as suas questões, seus apontamentos, e aí ao final das 3 apresentações nós vamos abrir para essas perguntas, ok? Para a gente começar, eu vou chamar o Hospital Geral de Itapecerica da Serra. Quem vai apresentar a experiência do hospital é a psicóloga Georgia Caterina Troiano Valentim Cruz. Ela é psicóloga, está há 2 anos na instituição, ela tem especialização em psicologia hospitalar, em hospital geral, e também especialização em psicoterapia a pessoas enlutadas, pelo Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto, da PUC. Ela já trabalha há 2 anos no HGIS, nos setores de pronto-socorro, emergência, pronto-atendimento, hospital-dia, clínica cirúrgica e ambulatório de violência sexual. E atua diretamente nos casos de tentativas de suicídio. Bom dia, Georgia, seja bem-vinda. Bom dia, Anne, obrigada pela apresentação. Então, eu já vou compartilhar a apresentação aqui. Só um minutinho. Está aparecendo? Está aparecendo para vocês a apresentação? Certinho? Bom, então tá bom. Vou aumentar aqui a tela. Prontinho. Bom, gente, já vou iniciar a nossa apresentação. Bom evento para todos nós. Para contar um pouco, o nosso protocolo aqui no hospital, ele recebe o título de assistência multiprofissional ao paciente com risco de suicídio. A primeira versão nossa foi de 2010 e atualmente ela está na sua 5ª versão. E o que eu acho importante de início falar para vocês é que ela foi uma construção coletiva, né? Foi fruto do trabalho da nossa equipe multiprofissional ao longo desses anos. Ou seja, ele passou por adaptações, seja ligado à estrutura, ligado ao uso de medicação. Então, o formato que ele tem hoje é um formato que a gente adaptou da melhor forma possível. O outro ponto importante é que ele é escrito com uma língua clara, objetiva. Então, a gente fez dessa forma para que as pessoas consigam, independente de quem for, acessar o protocolo e entender o fluxo de atendimento, o fluxo da internação, conhecer um pouco o trabalho da equipe do colega e também o próprio trabalho, tem como se fosse um guia. E aí ele começa um pouco com essa estrutura. Eu só vou tirar o minha para cá. Pronto. Então, como que a gente faz? Para explicar para as pessoas um pouco, nós entramos com um contexto. Então, o suicídio, ele é uma doença multidimensional, ou seja, ele é influenciado por vários fatores, como físico, psíquico, cultural, econômico, social, situacional e biológico. Na sequência, a gente fala um pouco da parte da estatística, porque é algo que é importante as pessoas terem a dimensão da quantidade de pessoas que fazem uma tentativa de suicídio, né? Aqui nós temos, já entrando um pouco de aprendizado, é que nós sempre pensamos em tentar desmistificar um pouco e quebrar o preconceito sobre o suicídio aqui na instituição. Então, nós não falamos cometeu, que cometeu elementa muito um crime, que a pessoa fez algo muito de errado. A gente fala fez uma tentativa de suicídio, tá? Então, no contexto, no mundo, nós temos 800 mil suicídios por ano, o que significa que uma pessoa morre por suicídio a cada 40 segundos. E a cada 3 segundos ocorre uma tentativa. Elas tendem a ser 10 ou 20 vezes maiores que o suicídio realmente feito, né, concreto. No Brasil, a nossa média é de 12 mil suicídios por ano, que equivale a uma morte a cada 45 minutos.
e nós estamos ocupando o 8º país no ranking em números absolutos. Por isso que é importante, não só aqui, mas a gente fomentar sempre as discussões, não só no setembro, ao longo do ano, para a gente conseguir oferecer um suporte completo para esse paciente e para o familiar também. Então, o nosso protocolo ele tem como objetivo a identificação, a prevenção e o manejo desses pacientes com risco de suicídio. O que de imediato também é importante, que é algo que a gente frisa bastante aqui com as equipes, é a distinção entre suicídio, tentativa de suicídio e comportamento suicida. Então, suicídio é o ato intencional e auto-infligido que resulta da morte. A tentativa de suicídio são comportamentos autoprovocados, como forma de aliviar o sofrimento, sem que haja necessariamente o objetivo de pôr ao fim a vida. Então, algo que a gente observa que é importante também são os adolescentes, que eles fazem, geralmente os adolescentes, que fazem aquele comportamento de cutting, que vão fazendo os cortes ao longo do corpo, às vezes fazem os cortes mais profundos. Nesses casos, é sempre bom a equipe estar atenta e identificar se isso é realmente uma tentativa de suicídio ou uma forma desse paciente aliviar a angústia que ele está sentindo, tá? E o comportamento suicida, ele refere-se a um conjunto de atitudes que inclui a ideação, o planejamento, a tentativa e o próprio suicídio. De maneira geral, o que a gente passa? Que a avaliação de risco ela é baseada na avaliação dos sinais de alerta como fatores de risco e de proteção. Não tem como, isso é importante, não só aqui no hospital, mas fora também, prever quem vai fazer uma tentativa de suicídio. Mas a gente consegue fazer uma avaliação de risco individual com esse paciente por meio de uma avaliação técnica e da entrevista clínica, seja psicólogo, seja médico, enfermeiro, serviço social, farmácia, nutrição, todo mundo consegue fazer essa avaliação em conjunto. E quando eu comento de fatores de risco e fatores de proteção, o que eles são? São os fatores que podem aumentar a probabilidade de fazer uma tentativa de suicídio, no caso dos fatores de risco, e os fatores de proteção são os fatores que diminuem a probabilidade de realizar uma tentativa. O que é importante também frisar que alguns fatores de risco podem ser de proteção, levando em consideração um pouco o contexto de vida dessa pessoa, o histórico dela, o suporte que ela tem, como eu apresentei agora no comecinho, falando que o suicídio ele é multidimensional. Então, como fatores de risco, eu vou pincelar porque são muitos, mas na questão sociodemográfica temos o sexo masculino, a idade menor de 19, maior que 45, o estado civil, o luto recente, e fazendo adendo, o luto complicado, que é aquele que a pessoa ela tem, o processo de elaboração dela é totalmente diferente de um luto normal, a gravidez desejada, a questão de gênero, que tem acontecido bastante. Também, como fatores de risco, tanto psiquiátricos e psicológicos, temos as tentativas de suicídio com a intenção de morrer, doenças psiquiátricas, então, depressão, ansiedade, esquizofrenia, drogadição, alcoolismo, transtornos de personalidade, tentativas premeditadas e atividades preparadas, a disponível os meios de suicídio, então, seja por corte, seja por intoxicação exógena, a ideação suicida verbalizada. Ainda temos conflitos religiosos, história de família, de suicídio e a forma que essa pessoa dá o significado para essa tentativa de suicídio. Se foi um ato de bravura, se foi um ato de alívio, o significado que essa pessoa dá a essa tentativa. Tem também os traços de personalidade, a intoxicação por álcool e drogas, a pessoa não fazer nenhum tipo de ação para pedir ajuda, por exemplo, quando ela está passando por um momento de angústia, a mudança abrupta de humor, então, nos casos de bipolaridade, ansiedade, depressão. E um ponto importante, que é algo que a gente observa com frequência, é o início do tratamento com psicólogo ou com psiquiatra sendo interrompido a partir de uma melhora clínica desse paciente, mas uma melhora global. Ele tem a sensação que ele melhorou, aí ele interrompe completamente e aí retoma toda essa angústia, todo o sofrimento e ele tem que fazer uma nova tentativa. E como fatores de proteção, o que nós temos aqui? Os fatores internos e externos. Quando falamos de fatores internos, estamos falando da questão psíquica, a questão interna desse paciente, a forma como ele enxerga o mundo, como ele lida com as situações, a forma como ele se vê como ser humano, no tempo, no espaço, no tempo passado, no tempo presente, como ele se coloca no futuro. Então, a capacidade de lidar com estresse e com frustrações, a espiritualidade, a resiliência emocional, um apoio social que seja presente e eficaz para oferecer auxílio a esse paciente.
Porque não adianta ter um apoio, como a gente identifica algumas famílias, alguns amigos, alguns relacionamentos, mas não oferece um apoio de fato a este paciente. Também a capacidade de resolver problemas, habilidades sociais e ausência de psicose. Então, a partir do momento que nós pensamos e identificamos que esse paciente tem um risco de suicídio, ou seja, ele vai ser identificado pela tentativa de suicídio, a ideação e até mesmo a impressão subjetiva dos nossos colaboradores, que é possível, a partir de uma avaliação de risco, a partir de uma análise, identificar, acho que esse paciente está com ideação, não só os pacientes que realmente entram no nosso pronto-socorro por tentativa de suicídio, mas também os que estão internados ao longo desse tempo, seja por alguma dificuldade em lidar com o processo de adoecimento, com o processo da doença. Então, eles podem vir apresentar uma ideação. Então, a equipe ela consegue identificar, a partir dessa avaliação subjetiva e a do risco. Então, a partir do momento que nós identificamos isso, nós vamos registrar e iniciar as intervenções da equipe multiprofissional. Trouxe até essa imagem para exemplificar um pouco como que é a nossa atuação. Temos a equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe de nutrição, farmácia, o serviço social e nós da psicologia. E algo que é muito importante eu dizer é que nossa equipe, quando a gente recebe esses casos, nós temos uma troca muito enriquecedora. E o nosso objetivo é garantir a segurança e o bem-estar desse paciente e dos familiares. Então, a partir do momento que teve essa identificação, o que acontece? A equipe de enfermagem ela vai acionar a nossa equipe multiprofissional, vai verificar o rol de pertences desse paciente para identificar o que ele trouxe. Então, vamos supor, no caso de tentativa de suicídio que entrou pelo pronto-socorro, a equipe de enfermagem vai fazer essa atuação inicial. Vai orientar, inclusive, o paciente e o acompanhante sobre o fluxo de internação, o fluxo da nossa rotina, seja dentro do PS até o nosso último bloco, que é o bloco 4. Vai sinalizar o risco para a supervisão administrativa, vai estimular que esse acompanhante fique 24 horas. Por que isso? Porque quando alguém faz uma tentativa de suicídio, é porque o sofrimento dela está do caráter insuportável. Então, ela ter uma rede de apoio, como eu havia dito, presente e eficaz para oferecer esse suporte, ela vai ajudar essa pessoa a enfrentar essa internação e esse sofrimento da melhor forma possível. Vai liberar a refeição, então ela vai entrar em contato com a nutrição para liberar a refeição para o acompanhante e para esse paciente. Vai manter esse paciente próximo ao balcão de enfermagem, justamente para conseguir garantir essa vigia. E vai discutir com o médico qual que é o uso preferencial dos medicamentos, então que seja via oral, intramuscular, justamente para ele não tentar fazer qualquer tipo do péptilo importante, ou acesso, ou o suporte de soro, como uma forma de realizar outra tentativa. Então, se esse paciente também está no nosso pronto-socorro, ele vira prioridade para a internação, para ter um leito, um quarto disponível para ele, que seja realmente mais fechado, que ele consiga ter uma certa contenção. Quando esse paciente recebe a refeição vinda pela nutrição, a equipe de enfermagem vai retirar todo esse material. Por quê? Não vem o kit de talher com garfo e faca. O que a gente distribui? No caso, a gente, a nutrição, a colher e todo o material de isopor, porque qualquer tipo de plástico pode ser uma forma de fazer uma automutilação ou fazer uma tentativa, dependendo da forma que ele consiga manipular. Então, como eu comentei um pouco da nutrição, a partir do momento que a nossa enfermeira entra em contato, elas vão disponibilizar todo esse material, vai liberar a refeição para esse acompanhante e algo que a gente faz, comunica o risco à copeira. Então, o que é interessante ver, a nossa equipe multiprofissional não se resume a esses profissionais. Ainda vai entrar a equipe da copeira e dos controladores de acesso aqui no nosso hospital. E da higiene, porque elas conseguem estar também, na hora de fazer a higienização do quarto, elas conseguem identificar, olha, eu estou percebendo que esse paciente não está muito bem, ele está choroso, não está legal, e sinaliza a nossa equipe. A farmácia ela vai fazer a avaliação e a prescrição dos medicamentos. Inclusive, vai identificar se esse paciente faz uso contínuo de alguma medicação, se por um acaso ele trouxe essas medicações, tá? Serviço social vai fazer o acolhimento desse paciente, vai fazer a notificação se for realmente um caso de tentativa de suicídio, vai identificar essa rede de apoio, vai fazer a articulação com a rede de saúde. Então, seja já para fazer os encaminhamentos com psicólogo, com psiquiatra. A equipe médica, mesmo ela estando o paciente recebendo os primeiros cuidados na nossa emergência ou até mesmo no nosso pronto atendimento,
Eles vão verificar medicação de uso de controle, vão checar com o serviço social como estão esses acompanhamentos, vão fazer o controle da agitação psicomotora. Por quê? Muitos desses pacientes podem ter como doença de base uma esquizofrenia ou algum tipo de psicose. E o que a gente observa nesses casos é uma agitação, uma agressividade. Então, se for necessário, vão fazer a contenção, tanto mecânica quanto química. E aí, aqui no nosso hospital, nós temos protocolos específicos para esses tipos de contenção. Vai fazer o exame físico, vai solicitar os exames e vai excluir a possibilidade de infecções, tá? E no caso da psicologia, falando de nós agora, nós fazemos a avaliação psicológica desse paciente. Então, como que funciona a nossa avaliação? A gente vai identificar os recursos internos de enfrentamento, vamos identificar os aspectos emocionais desse paciente, levar em consideração o histórico de vida dele para identificar de onde veio esse sofrimento emocional, identificar também quem é uma rede de apoio justamente para oferecer esse suporte em caso de tentativa de suicídio com a presença da ideação suicida. Então, quem será esse paciente que vai acompanhar na avaliação psiquiátrica? E algo que é uma conquista nossa, nós temos até mostrar aqui, passou? Uma ferramenta para nos auxiliar nessa avaliação. Ela não é excludente, ela apenas funciona como uma forma de organizar o raciocínio clínico. Essa ferramenta, como está mostrando, o nome se chama Tools for the Assessment of Suicidal Risk. Ela é uma ferramenta que nós tivemos autorização do autor para utilizar aqui como uma forma do nosso protocolo para fazer uma avaliação completa. Então, a partir do momento que nós fazemos a avaliação desse paciente, nós já abrimos no prontuário um template próprio para ele e disponibiliza para a equipe. Por que nós vamos disponibilizar e por que da importância dele, não só como uma forma de cuidar do raciocínio clínico? Vou trazer uma mensagem aqui. Por que a gente faz o uso disso? Porque, como a imagem está mostrando, nós conseguimos identificar quem são os fatores de risco e os fatores de proteção para esse paciente. E a partir disso, nós vamos conseguir identificar se ele tem um risco alto, baixo e moderado, baixo, moderado e alto para suicídio. Então, a partir do momento que nós já sinalizamos para a equipe, olha, é um paciente que já fez outras tentativas, é um paciente que tem por doença de base alguma depressão, alguma ansiedade, alguma esquizofrenia, refere à ideação suicida ao longo da internação, é um risco alto. Então, a partir disso, nós compartilhamos com a equipe multiprofissional, sinalizando que é um paciente que não só, como todos os pacientes, precisa de uma atenção, mas uma atenção maior, porque a chance de ele fazer uma tentativa aqui no hospital e nós, de uma forma preventiva, evitar isso é muito grande. Então, por isso, a nossa preocupação em fazer o uso desse instrumento. Então, vou passar aqui. Então, confirmado esse risco, e nós comunicamos para a nossa equipe como que a gente vai fazer. Todos da equipe multiprofissional vão manter as condutas, porém, esses 4 vão manter o foco principal. Então, enfermagem, equipe médica, equipe de psicologia e o serviço social. Vai ser um atendimento mais focal para esses pacientes. A nutrição vai continuar com a conduta, a farmácia vai continuar com a conduta, mas o que é importante, esses 4 seriam pilares para conseguir garantir a continuidade de um cuidado para cuidar desse sofrimento, que isso é importante a gente sempre levar em consideração. É um paciente que está em sofrimento e a gente precisa cuidar desse sofrimento, não só por questão de realmente na nossa internação, mas também futuramente, para ele não vir fazer uma outra tentativa. Então, confirmado esse risco, foi compartilhado com a equipe o que nós fazemos. Equipe de enfermagem, vou começar com eles. Eles vão, então, orientar o nosso controlador de acesso. Desde o início, eles já fazem essa orientação, só que eles frisam bastante a orientação com o controlador de acesso. Por quê? Por risco de evasão. Né? Nós temos alguns pacientes, como eu comentei, da agitação, que fica muito insuportável ficar aqui na internação, então eles podem tentar evadir. Então, fica um trabalho em conjunto nosso para garantir o bem-estar e que esse paciente seja bem assistido, esteja seguro, com qualidade e que ele realmente faça a avaliação psiquiátrica e tenha todos os encaminhamentos após a alta. A equipe de enfermagem ainda vai fazer a ronda a cada 2 horas desse paciente e vai providenciar um quarto adequado. Então,
Pensando no fluxo nosso de internação, esse paciente saiu da emergência, entrou para a observação do nosso pronto-socorro, é um paciente que foi considerado como prioridade para a internação. Então, na internação, na passagem de plantão, nossa equipe multiprofissional vai passar todas essas orientações e garantir que esse quarto seja de frente para o balcão com toda essa proteção. Então, primeiro, elas retiram pérfuro cortantes, o suporte de ferro, elas encurtam as campainhas, porque existe a possibilidade de fazer uma tentativa, retira o suporte de soro e, inclusive, pode pedir para a manutenção fazer algumas mudanças no banheiro, pela questão do chuveiro, tá? O serviço social, então, a partir do momento que foi identificado, fez a notificação, vai garantir que essa avaliação psiquiátrica aconteça, a partir da discussão com a nossa equipe, já vai fazer os encaminhamentos, seja para um BS, para um CAPS, para um CRES, notificar a vara da infância e da juventude, eles vão fazer as condutas necessárias e conversando com a rede para garantir a continuidade e a articulação, porque uma preocupação que nós temos como instituição e como equipe é esse paciente sair desassistido, e a gente não quer isso. A gente precisa garantir que esse paciente consiga ter essa continuidade do cuidado, porque o sofrimento a gente consegue conter aqui na nossa internação, consegue fazer o acolhimento, mas e fora? Né? Esse paciente ele não vive na nossa internação, ele tem a vida dele, ele vai passar por situações adversas, vai passar por situações geradoras de sofrimento e desconforto. Como que ele vai lidar com isso? Por isso a importância também dessa continuidade. A equipe médica, então, vai fazer tudo, os exames que eu havia dito, exame físico, exame de sangue, de urina, de raio-x, e vai fazer a solicitação da avaliação psiquiátrica. Por que solicitação de avaliação psiquiátrica? Que aqui no nosso hospital, a gente vai conversar, não sei como que são aí no de vocês, mas no nosso hospital nós não temos psiquiatra. Então, o que fazemos? Solicitamos a vaga via PROS para esse paciente ir para essa avaliação. Então, o médico vai garantir que tenha realmente essa avaliação, que a partir do que o psiquiatra enviar como receita, como conduta, que seja realmente efetivado aqui para esse paciente, e vai continuar uma articulação muito importante com a equipe, mas focando com o serviço social, para que tenha continuidade do tratamento, para que esse paciente, após a alta, ele continue com esses acompanhamentos, e vai também sinalizar o risco de suicídio no prontuário. E nós, da equipe da psicologia, o que fazemos? Continuamos com a nossa avaliação, o acolhimento a esse paciente, oferecendo suporte emocional, fortalecimento dos recursos de enfrentamento e, principalmente, um suporte aos familiares. Porque o que nós observamos, que muitos familiares apresentam sentimentos de culpa, muitos sentimentos de raiva, alguns têm uma questão religiosa, não vou entrar em questão sobre qual religião, mas alguns têm umas questões religiosas muito rígidas. E aí, a partir do momento que esse paciente faz uma tentativa de suicídio, isso para eles é algo inaceitável. Então, nós vamos para oferecer o suporte para essas famílias também, tá bom? E o que acontece, por exemplo, que é algo que é importante mostrar também, que nós aqui no nosso hospital temos um monitoramento do risco. Então, em caso de um evento adverso, nós vamos fazer a notificação interna que temos, o Notifique Aqui, que ele fica disponível na nossa intranet, e essa notificação vai ser analisada, posterior vai ser encaminhada para o sistema de notificação da vigilância sanitária e vai ter o acompanhamento necessário, tá bom? Para ilustrar que o nosso, como eu falo bastante, o nosso protocolo é grande, eu trouxe um caso clínico, justamente para ser uma forma de ilustrar um pouco melhor como que funciona exatamente todo esse fluxo. Então, eu trouxe o caso de uma paciente, a H, preservei o nome dela por questão de identidade, questões de ética. Ela tem 19 anos, é do sexo feminino e estava passando por um processo de divórcio. Ela ficou 4 dias internada aqui com a gente no hospital e o fluxo dela foi mais ou menos assim. No primeiro dia, ela entrou às 10 horas aqui no nossa emergência, ela veio trazida pela enteada e pelo marido. E o que tanto a enteada quanto o marido, ou ex-marido, como estava em processo, referiram que ela estava com pensamento suicida, que havia tomado 3 cartelas de sertralina e 7 comprimidos de uma outra medicação que elas não lembravam o nome, por volta das 8 horas. E ainda ela apresentava corte por faca no membro inferior esquerdo há 1 dia. Então, como que funcionou? Nossa equipe de enfermagem já coletou como que estavam os sinais, já preencheu o risco, já solicitou a equipe médica também já fez as avaliações iniciais, o suporte inicial para essa paciente e como conduta colocou para lavagem gástrica, porque ainda estava no período da lavagem, com carvão ativo,
a internação, solicitou mais exames para quando ela fosse para a nossa observação acontecer, se tivesse como comparativo também de como esse paciente entrou, e solicitou a equipe multiprofissional. Então, no segundo dia de internação, já na nossa observação, ela conversando com o nosso médico, o que ela sinalizou? Que a primeira tentativa de autoextermínio dela foi há 2 meses, com ingestão de chubinho. E há 3 dias ela havia feito um corte na faca, com faca na perna. Por que ela fez isso? Que ela falou que estava insuportável o processo de separação conjugal e ela sentia ódio pela vida. Então, a partir disso, nossa equipe médica acolheu essa demanda e novamente reforçou para a equipe multiprofissional. Então, o que cada um fez? Da parte da psicologia, eu fiz a avaliação dela, avaliação psicológica. O que eu identifiquei? Que essa paciente, ela tinha sintomas depressivos, indicativos de um possível quadro depressivo, grave, inclusive. Apresentava labilidade emocional, ela tinha uma baixa autoestima, que isso ela trazia desde a infância dela, aos 12 anos de idade, que era o momento que ela já apresentava os primeiros conflitos intrafamiliares com esse pai, com essa mãe. Então, ela já não tinha uma rede de apoio muito presente, muito eficaz para garantir a contenção dela ao longo da adolescência. E quando ela não tinha esse suporte, ela não sabia lidar com frustração. Então, ela se sentia ansiosa, tinha um ataque de pânico e começava a fazer comportamentos impulsivos. Então, uma forma para ela aliviar a angústia na adolescência, ela fez esses cortes. E mais adiante, os cortes foram com o objetivo de fazer a tentativa de suicídio. Ela tinha acesso a métodos letais em casa, então essas medicações não eram delas, que ela havia tomado, era da enteada dela. E ela tinha todas as facas, tudo que era pontiagudo próximo para ela fazer alguma lesão contra o próprio corpo. Então, da minha avaliação, a partir do TACIR e do acolhimento que eu fiz com ela, foi identificado que estava a presença ainda da ideação suicida e que ela tinha esse risco. E o risco dela era alto. Então, a partir do momento que eu fiz essa avaliação, já pontuei isso para a nossa equipe multiprofissional, principalmente compartilhando com o nosso médico para solicitar a avaliação psiquiátrica, que foi uma conduta que nós dois concordamos, para ela realmente ir para essa avaliação e garantir um suporte inicial. Então, isso foi da parte da psicologia. Da nutrição, nós fizeram todas as mudanças, como eu apresentei pelo protocolo, e ainda quiseram garantir que a aceitação alimentar fosse acima de 60%, para a manutenção do estado nutricional dela. A farmácia, ela foi fazer entrevista farmacêutica, então, além dos pontos que eu coloquei, eles foram identificar se havia uso domiciliar, se ela havia trazido algum tipo de medicação, se tinha algum histórico de alergia, justamente para garantir que, se tivesse um tratamento, não fosse interrompido ao longo da nossa internação. E o serviço social fez a notificação e ainda foi identificar a rede de apoio, solicitar que o familiar compareça 24 horas, que estivesse também disponível, e foi fazer articulação com a rede nossa de saúde, para que ela tivesse esse acompanhamento, tivesse essa garantia do suporte fora da nossa internação. Essa paciente, ela foi, no mesmo dia, né, no segundo dia, já foi transferida para a nossa internação. E lá na passagem de plantão, a equipe de enfermagem e eu, principalmente, fomos juntos para comunicar um pouco como que era essa paciente, do cuidado, a fragilidade que foi identificada, a importância dos cuidados com ela. No terceiro dia, ela vai para a avaliação externa e o que o psiquiatra evolui. Que ela apresenta CID-F 32.2, então episódio depressivo grave, F60, transtorno de personalidade, e que ela tinha risco importante de suicídio, que deverá aguardar a vaga em unidade vigiada e protegida, ficar em leito próximo ao posto de enfermagem. Ele sugeriu como conduta medicamentosa, prescrição de sertralina 50mg e clonazepam 2mg via oral. E no quarto dia de internação, ela sai para essa internação. E o que eu observei nesses últimos 2 dias, eu fazia o acompanhamento diário, mas nesses últimos 2 dias, o que foi possível observar? O quanto que ela se sentiu acolhida pela equipe, o quanto que ela identificou como que ela não estava bem, que ela precisava de ajuda, tanto psicológica quanto psiquiátrica, mas da família dela como um todo, a importância do autocuidado dela. Então, foi uma paciente que eu trouxe para elaborar o trabalho em conjunto da nossa equipe, o quanto que isso impactou, de maneira que ela se portou de uma forma reflexiva sobre as tentativas, sobre como ela queria viver, tanto para cuidar de filhos, cuidar dela mesma, tá?
E para encerrar, eu trago uma frase da Karen Scavancini, que é uma psicóloga fundadora do Instituto Vitaleri, que é de prevenção e pós-venção ao suicídio, ela é suicidóloga, e ela fala essa frase: as coisas não mudam se não falarmos sobre elas. Obrigada. Obrigada, Georgia. Vamos passar, então, agora a fala para o Hospital Regional de Cotia. Quem vai se apresentar é o Jorge Ramalho. Ele é mestre em Psicologia Clínica pela PUC, especialista em luto pelo Instituto Quatro Estações, docente do curso de Psicologia na Unip e atua no HRC, no Hospital Regional de Cotia, desde 2007. E desde 2016 ele é o encarregado da equipe de Psicologia. Bom dia, Jorge, seja bem-vindo. Bom dia. Primeiro eu queria agradecer a possibilidade de poder conversar sobre esse tema, né? Que eu acho que é extremamente relevante, não só a gente poder conversar internamente, mas estar nesse fórum de discussão, né? E ver o que é que a HG está fazendo, e, enfim, sabendo o que é que vai apresentar. E a gente trazendo aí o nosso referencial. Eu vou abrir aqui a apresentação para compartilhar. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, seu PowerPoint já aparece para a gente. Agora foi. Bem, gente, eu estou aqui, na verdade, como um porta-voz, né? Até como a Georgia falou, essa dimensão de prevenção a risco de suicídio, ela é multidisciplinar aí, né? Temos várias frentes que vão atuar nesse segmento. Eu queria só comentar uma coisa antes, que eu achei muito feliz o nome Amar Elo. Me chamou muito a atenção, assim, e eu acho que tem tudo a ver com a temática que a gente vai conversar e já começou, né, discutindo, porque o amor, ele nos ajuda a trabalhar com a questão da empatia, né? Então, quanto mais a gente consegue ter uma relação de empatia com o próximo, maior é uma relação de amor com o outro para cuidar desse outro, né? E aí eu acho que tem uma questão importante que é a saúde mental e de como ela é difícil de se trabalhar. Trabalhar com saúde mental é a gente ter que cuidar dessa empatia, porque é muito fácil a gente fazer julgamentos e fazer críticas em relação a quadros de depressão, a tentativa de suicídio um pouco mais leve, assim, né, que a pessoa vai questionar se a pessoa queria morrer mesmo. Então, antes de tudo, é uma relação de amor. Antes de tudo, é uma relação de cuidado, né? Então, achei muito feliz, achei muito legal esse nome. Setembro Amarelo, Amar Elo, muito bom. E somos... eu acho que a gente não tem um elo principal, é como se fosse aquela colcha de pequenos elos que vão criar uma malha, na verdade, né? E aí a gente poder ver onde que tem um elo um pouco mais fraco. E uma reflexão que a gente teve aqui em Cotia é que isso pode ser muito próximo da gente também. Essa questão do risco do suicídio pode ser algo que chega para qualquer um. Pode ter a possibilidade de ser algo muito próximo da gente também, né? Eu não vou me alongar eu acho que a Georgia foi muito feliz de poder trazer alguns conceitos, mas o que eu acho que é importante em relação ao suicídio é que ele é um mecanismo ambivalente. Então, como o caso que a Georgia trouxe, tem uma ambivalência, e é nessa ambivalência que a gente vai trabalhar. Então, a pessoa não quer só morrer, ela quer finalizar, ela quer fazer com que pare um sofrimento, uma dor, algo que é intolerável.
Então, se está intolerável, se ela não tem força para acabar aquilo, uma das alternativas é terminando com a própria vida. Mas, se a gente consegue diminuir, minimizar um pouco desse sofrimento, nem que seja na internação, a gente abre a possibilidade de que ela olhe para essa outra referência, que é a vida, enfim, que é o que vai fazer sentido para ela, e não para nós, assim, né? Mas para a pessoa, o que é que faz a vida ter um sentido. Porque ela vai falar para a gente por que não vale a pena, na visão dela. Então, a gente entender que esse movimento ele é ambivalente, ela quer e não quer. E a gente tentar chegar neste ponto onde ela veja o sentido da vida novamente, né? Além da questão do suicídio propriamente, a gente vai olhar aí para a questão do comportamento suicida. E é dentro desse comportamento suicida, no próximo slide a gente vai ver uma questão que para nós é hoje o nosso foco em relação ao protocolo, que é justamente tentar identificar quais são as pessoas que estão com o pensamento de morrer, quais são as pessoas que estão com planejamento, ou até que já tiveram uma tentativa, mas que não vieram ao nosso pronto-socorro. São aqueles não identificados. E eu gosto de pensar que, assim, deixa eu mostrar esse gráfico, né, que é um dos desafios nossos, né, assim, 1% ele entra no nosso pronto-socorro, de forma geral, né, ele entra no pronto-socorro identificado, é a tentativa de suicídio, mas o nosso calcanhar de Aquiles aí é conseguir identificar esses outros. Por exemplo, 17% aí tem pensamentos. Pode não ter um plano e pode não ter tentado ainda. Mas é justamente esse universo aí dessa população que interna porque vai tirar uma pedra na vesícula. Enfim, vai fazer um outro tratamento e ele às vezes passa desapercebido. Tá? Então, esse é um foco que a gente tem demandado bastante atenção nesses pacientes. Só uma caracterização rápida aí, o nosso hospital ele vai atender uma demanda grande aqui de Cotia mesmo e de Vargem Grande Paulista, né? A gente teve uma mudança aí em relação às entradas no pronto-socorro, mas, por exemplo, em se tratando da tentativa de suicídio, aqui ele acaba ficando como referência, né? Esses pacientes eles vêm para cá. Do nosso protocolo, em 2018, a gente fez um trabalho aí para fazer um levantamento até da questão da avaliação psiquiátrica, né? Do tempo que demorava para sair essa avaliação psiquiátrica e de quanto tempo ficava esse paciente aqui sem um tratamento, de certa forma, específico a partir da avaliação psiquiátrica. E aí, o que a gente observou? Que a gente estava com uma média aí de 7 casos por mês em 2018. Né? E foi justamente nesse ano que a gente criou um protocolo para poder ter uma tratativa específica para essa população. E aí essa população é o que entra pelo pronto-socorro. Então, esse é aquele 1% que está ali e que a gente já identificou. Né? E aí a gente vai ver assim, um pouco da criação do protocolo é de pensar em algumas estratégias para contemplar essas pessoas que internam com esse sofrimento, né? Qual o objetivo aí do protocolo de pensar em ações, né? É justamente isso de planejar estratégias de prevenção, avaliar os riscos, na medida do possível iniciar o tratamento aqui, e aí assim, esse paciente, de certa forma, ele não vai ser tratado no hospital. É algo agudo que aconteceu com ele, ele vem para cá, a equipe médica, de certa forma, tira ele desse risco da morte, então, e ele vai para uma enfermaria. Então, na enfermaria, a gente vai
fazer os encaminhamentos, né, iniciar provavelmente esse tratamento para a saúde mental, e sempre com esse olhar de uma proteção para o paciente. Porque a gente entende que neste momento de um sofrimento, onde ele acha que a vida não vale a pena, é como se tivesse um véu assim na frente, né? Então, a nossa medida protetiva, assim como a Georgia trouxe lá do HGIS, aqui em Cotia, também é considerar que existe uma ambivalência e que ele pode estar passando por um quadro, por exemplo, depressivo, e até assim, às vezes ele está saindo dessa depressão. E aí a gente tem um risco aumentado, porque ele passa a ter mais energia. Quando ele está lá no fundo, às vezes é mais difícil ele fazer. Ele não tem motivação, volição para algo. Mas quando ele está nessa transição da melhora, a gente às vezes tem um risco aumentado. Então, às vezes o cara nem está tão grave, mas ele está nessa transição. Ainda é muito difícil, mas ele está começando a ter mais energia. Então, a gente precisa olhar para proteger esse paciente, né? De certa forma, assim, qual o método utilizado, né? A gente parte também do princípio que eu não preciso que um psicólogo determine que existe um risco, ou que sinalize, né, que existe um risco. Então, qualquer colaborador, ele pode sinalizar esse risco. Às vezes ele vai atender a fono, vai atender na maternidade, e aí ela vê que essa mãezinha está com uma dificuldade de amamentar e tal, e ela fala assim, seria melhor se eu não tivesse aqui. Meu filho seria seria mais bem cuidado pela minha mãe, sei lá. Então, tem uma fala que pode levar a gente a pensar que existe um sofrimento e uma dor a ponto dela achar que a vida não vale a pena, né? Então, essa entra como essa impressão subjetiva do colaborador, onde ele considera que existem falas ou comportamentos que sugerem que a pessoa pode tentar algo. Por exemplo, nos casos dos bebês em UTI neonatal, essa mãe ela vai e volta, né? Ela fica às vezes um período aqui, mas ela sai. E como que é isso, né? Quando a gente identifica quais são as possíveis ações que a gente pode ter também, né? Então esse é um olhar que a gente precisa refinar. De uma forma bem geral, né? Cada um da equipe multidisciplinar ele tem ações nesses casos. Mas a enfermagem tem uma posição muito importante, assim, de acionar a equipe multi, né, na identificação desses casos, sinalizar esse risco para uma supervisão administrativa e a supervisão de enfermagem, trabalhar com a presença do acompanhante ali 24 horas. Existe uma perspectiva de educação e orientação ao paciente acompanhante para várias questões que vão acontecer nessa internação. Tanto no fluxo para avaliação psiquiátrica, porque assim como o Hospital de Itapecerica da Serra, Cotia não tem um psiquiatra aqui. Então, é solicitada uma avaliação externa. E assim, o paciente, o familiar que vem para cá, ele não sabe disso, né? Ele não tem a menor noção disso. A não ser que ele já tenha passado aqui, né? Sei lá, segunda internação. E ele não tem obrigação de saber. Então, cabe a nós essa orientação para minimizar a fantasia, para que ele não possa achar que, às vezes, o paciente já tem uma coisa meio persecutória, né? A gente está querendo algo contra ele. Então, essa orientação é extremamente importante. E outros elementos, como assim, a liberação de refeição para o acompanhante do quarto, para que ele possa ficar ali nessa ideia de monitorar esse paciente 24 horas, auxiliando também a equipe no acompanhamento a esse paciente, né? Tem uma ala aqui no hospital que tem 2 quartos, né? São 2 quartos com 4 leitos, que são quartos híbridos. Então, ele já tem uma preparação prévia para receber pacientes que têm um risco, né, de suicídio. Então, são muito semelhantes, né, ao que a Georgia comentou, essa campainha com fio menor, a mangueirinha lá do banheiro, também pequenininha, ou até não tem,
Então, tem uma série de cuidados para que esse paciente não possa ter recursos e alguns instrumentos que ele possa fazer algo contra ele mesmo, né? Então, aqui a gente considera que, às vezes, esse paciente pode estar até em outra ala e a gente avalia essa possibilidade de ir para esse quarto híbrido, né? Que já tem uma preparação prévia. O protocolo, ele é criado, pensado numa assistência multidisciplinar, assim. Então, esse paciente, ele não é um paciente da psicologia, né? É um paciente do hospital e aí requer essa demanda da assistência de uma equipe multidisciplinar. Cada um vai ter sua nuance ali na atenção a esse paciente, né? A psicologia de avaliar e acompanhar, a nutrição de uma dispensação específica da dieta, né? De alguns cuidados com o talher, para minimizar risco, a farmácia acompanhar para essa questão da medicação que o paciente usa, se ele está com ela, a interação com possibilidade de outras medicações que ele esteja usando atualmente, né? O serviço social, o acolhimento ao paciente familiar e devidos encaminhamentos, a equipe médica também nessa perspectiva de, primeiro, né, como eu falei antes, ele entra pelo pronto-socorro, é um paciente que eles vão tentar manter a vida desse paciente, já ele tem o risco de morrer. Em condição da avaliação psiquiátrica, né, quando assim se identifica que alterações de comportamento, alterações emocionais não estão ligadas a questões clínicas, né, orgânicas, esse paciente vai para a avaliação psiquiátrica e o nosso médico, ele mantém aí a conduta que foi sugerida pelo colega psiquiatra, no caso, por exemplo, de uma manutenção de internação, e ele aguardar a saída para uma ala de psiquiatria de algum outro hospital. Quando a gente vai olhar os pormenores do protocolo, ele traz mais nuances de cada área dessa, né? Então, não é uma ação isolada, tá? Pensando numa perspectiva de alguns resultados, que eu acho que vale a pena a gente pensar em características que foram acontecendo um pouco mais específicas, tem a questão do manejo de solicitação de internação psiquiátrica de adolescente. Quando é do adulto, costuma sair, às vezes demora um pouco, 2, 3 dias, mas sai essa internação psiquiátrica. Do adolescente, isso foi uma coisa que a gente aprendeu aqui. Demora ou não sai essa internação para o adolescente. E a gente acaba ficando como a referência, não referência, né? A gente fica aguardando a internação. Mas o que acontece? Ele vai para a avaliação adolescente, o médico sugere o tratamento, ele volta, o médico pede internação psiquiátrica e o médico inicia a medicação aqui, a psicologia, o serviço social, a gente faz o atendimento, faz o acompanhamento desse adolescente durante a internação e às vezes passou ali uma semana, um pouquinho mais, pede a reavaliação psiquiátrica. E muitas vezes, nessa reavaliação, esse paciente tem alta para acompanhamento ambulatorial. Então, a gente acabou aprendendo que esse é uma realidade que acaba acontecendo com a gente, né? É o ideal? Não é o ideal, porque esse paciente não fica numa ala de psiquiatria, né? Mas a gente faz o que a gente consegue fazer de melhor e, assim, a gente ouve e percebe mudanças dessa pessoa que está recebendo a nossa atenção a ponto de pedir a reavaliação. Quando a gente até considera que teve uma mudança da entrada, né, para uma semana depois, assim, para depois da avaliação, tem uma mudança de comportamento, de visão do que aconteceu, de compreensão da tentativa para o momento atual, aí a gente considera que existe uma possibilidade de uma reavaliação da medicação, mas isso começou a fazer efeito,
para que esse adolescente possa ser reavaliado e dar seguimento em acompanhamento ambulatorial, né? Esse é um cenário que vai ser crescente, porque a gente tem um aumento das tentativas de suicídio nos adolescentes, em adulto jovem. Se a gente pega o caso que o Jorge mostrou, a moça tinha 19 anos. E aí a gente tem um número muito grande de adolescentes que estão internando por tentativa de suicídio. Outra questão que a gente acabou percebendo como muito rica foi a maior interação ali do Serviço de Vigilância de Risco com a psicologia, e aí tendo uma planilha de monitoramento do risco psiquiátrico. E aí isso tem a ver com aquele gráfico que a gente mostrou no começo. O paciente que interna com a tentativa, ele está identificado. Não é que o risco diminui, né? A gente vai ter toda a atenção para esse paciente, para essa pessoa. Mas a gente está querendo conseguir ali identificar com maior presteza, assim, com mais agilidade, esses riscos que não são muito visíveis para a gente, tá? Então, eu vou até comentar um pouquinho que a gente vai trabalhar melhor esses dados para, sei lá, no segundo momento, uma segunda apresentação, a gente poder compartilhar o que a gente observou dos dados que a gente vem colhendo em relação a esse monitoramento, tá? E assim, ficou um pouco pequeno, mas o que é que a gente consegue observar, por exemplo, de janeiro a abril de 2021, em relação a diagnósticos de saúde mental, nessa população que entrou nessa planilha, na verdade. Então, a gente tem o índice, não dá para ver direito, mas acho que são 35% de casos de depressão, depois 17% de dependência química e 15% de etilismo. Se a gente olha para fator de risco para suicídio em relação à saúde mental, tá aí. E deixa eu voltar, porque ele fala de transtorno bipolar. E a gente teve também aqui, ó, cerca de 11% de transtorno bipolar identificado. Então, no quesito doença mental, a gente tem dentro dessa população, e nessa população, lógico, tem os que entraram porque tentaram suicídio, e tem aqueles outros que entraram na nossa planilha porque a gente identificou de alguma forma, ou nós identificamos, ou um colega identificou e avisou para a gente monitorar esse paciente. Vê, quando a gente fala de monitorar o paciente, pode ser que no censo, por exemplo, esteja lá um paciente com um problema renal, mas que ele é esquizofrênico. Esse cara precisa ir para o quarto híbrido? Não, ele precisa ser avaliado, né? Então, a equipe vai avaliar esse paciente, porque o que pode acontecer? O cara está medicado, ele faz acompanhamento com psiquiatra e psicólogo, mantém um acompanhamento regular, ele está ali com as medicações dele e está compensado na internação. Eu sei que a internação ela tem um grande potencial de desestabilizar qualquer um de nós, mas por isso que ele precisa da avaliação. Então, a gente avalia, continua acompanhando, porque a gente sabe de uma certa instabilidade que pode acontecer para quadro de doença mental, mas isso não quer dizer necessariamente que esse paciente é um paciente que tem um alto risco de suicídio. É por isso que a gente vai, pensando nessa perspectiva de uma escala, você vai graduar, e é o que o psiquiatra faz. Quando ele sugere internação, porque tem um alto risco de suicídio. Quando ele fala, não, pode ir para casa e fazer acompanhamento ambulatorial, não precisa internar o cara. Então, a gente também faz essa avaliação para pacientes com uma doença mental identificada, que a gente conseguiu visualizar ele na internação em outra ala, sei lá, na maternidade, na clínica cirúrgica, né? E, para finalizar, eu acho que alguns desafios que a gente tem é justamente aprimorar cada vez mais a nossa capacidade de identificação desse paciente não declarado um suicida em potencial, né? Aquele cara que tentou o suicídio, buscar agilizar a nossa avaliação da conduta psiquiátrica. Isso foge um pouco da nossa governabilidade, assim, porque são avaliações externas.
Mas quando a gente consegue agilizar esse fluxo da solicitação da avaliação psiquiátrica, essa avaliação pode sair com mais rapidez. Assim, né? Então, isso é algo que a gente tem que constantemente ficar, cuidar disso, né? A saúde mental é um tema que tem uma complexidade, então, treinar a equipe para o manejo do indivíduo em sofrimento psíquico, a gente quer dizer que não é só o paciente com a ideação suicida. A questão do suicídio, ele pode ser vista como um sintoma desse sofrimento. Então, como que está a nossa habilidade de acolher, ouvir, amar, né? Se a gente pensar, a nossa relação de empatia com quem sofre emocionalmente. Porque é difícil lidar com o paciente com depressão, por exemplo. Ele quase que tira a nossa energia, se a gente for olhar assim. Então, não é uma relação muito fácil de lidar. Então, isso é um desafio. E, assim, o outro é manter e acompanhar os nossos dados, que eles ajudam a direcionar as nossas condutas. Então, isso eu acho que é uma proposta aí para frente, né? A gente conseguir trabalhar esses dados para que eles possam ajudar a gente a ver onde que a gente vai direcionar mais a nossa energia ali para poder dar uma assistência de qualidade, para poder ouvir esse paciente que tem um certo sofrimento, né? E em nome da equipe, né, como aí já falei antes, um porta-voz apenas aí em relação a esse caso, sei que as pessoas teriam muito a contribuir também. Eu gostaria de agradecer esse momento e vamos ficar aberto aí para as discussões depois, para as perguntas. Obrigado. Obrigada, Jorge, pelas suas contribuições. Nós vamos passar agora a palavra para o Hospital Estadual de Sapopemba. Quem vai representar o hospital e apresentar para a gente o trabalho do hospital em relação à prevenção do suicídio é a Mônica Alves de Godoy. Ela é enfermeira com especialização em enfermagem de centro cirúrgico, qualidade e segurança do paciente, docência em enfermagem, também possui MBA em gestão em saúde, gestão em central de materiais esterilizados. E ela é coordenadora de enfermagem no Hospital Estadual de Sapopemba, onde ela atua desde 2018, em setores de centro cirúrgico, central de esterilização e clínica cirúrgica. Mônica, seja bem-vinda, a fala está com você. Muito obrigada. Primeiro, um prazer enorme, né, estar com vocês e falar depois de 2 psicólogos, né, que foram maravilhosos mesmo. Vai ser um desafio, mas eu vim trazer a parte operacional aí da implantação do protocolo de prevenção ao suicídio. Tá? Vou já colocar a aula aqui. Um minuto. Todo mundo está vendo a aula? Pareceu. Vamos lá. Bom, vocês, né, já fizeram muito bem a introdução à questão referente ao suicídio, como que está no Brasil e no mundo. Eu também acabei trazendo um breve contexto aí, histórico, né, só um momento que eu tive um probleminha aqui. Deixa eu só arrumar a aula aqui. Eu trouxe um contexto também, pensando como que está agora no Brasil. Então, nós tínhamos uma média, né, dentro dessa evolução temporal aí, falando do suicídio, uma média de 11.129 óbitos aí até, por essas causas até 2015. Já no ano de 2019 e 2020, a gente já teve um aumento de 14%. Então, é bem significativo, é uma coisa que vem sendo mais rotineiro. E aí, eu quis trazer essa comparação, o que o mundo está falando nessas questões referente ao suicídio, né? E aí eu trouxe um gráfico da OMS que ela relaciona o suicídio com a questão de renda, né, e de idade. E aí, alguns dados me deixou assim surpreendida, né? Porque 77% aí, ó, como a gente pode ver no slide,
do suicídio são de pessoas que têm baixa a média renda, né? E todos, a maioria, 58% abaixo de 50 anos de idade. Dentro desses que cometeram suicídio, 88% eram adolescentes. Então, é um grande desafio trabalhar com esses adolescentes nessa questão quanto ao suicídio, né? Então, de 15 a 35 anos é a média. E quando a gente pensa que nos países de baixa e média renda, 90% deles são adolescentes, então a gente está perdendo a nossa juventude aí para o suicídio. Dentro desse contexto, ainda na Organização Mundial de Saúde, eles trouxeram essa informação como a quarta causa de morte. Então, entre os jovens, isso em 2019, estima-se que isso já mudou muito mediante a pandemia, né? E aí, nós profissionais de saúde, né? É difícil, né? Porque é uma coisa desconhecida da nossa prática diária, traz muita insegurança, principalmente quando a gente pensa na equipe multi-enfermeiros, nutricionistas, auxiliares de enfermagem, técnicos. Isso traz até uma certa insegurança em lidar com esses pacientes, porque na formação básica a gente não tem essa estrutura bem formada, né? E aí a gente precisa encontrar meios para trabalhar com isso, manejo, saber falar com essas pessoas, né? E isso é sempre um desafio. E eu trouxe essa imagem que eu gosto muito, porque é desconstruir, né? A gente já tem conceitos, preconceitos já formados e a gente tem que trazer o novo, mudar, para a gente poder ser efetivo no tratamento desses pacientes, na identificação do risco deles, né? E diante do evento que nós tivemos aqui no Sapopemba, nós nos vimos a necessidade, na verdade, de quebrar os paradigmas, de construir, iniciar uma nova história, e não é fácil. Então, dentro dessa apresentação, eu vim trazer como que a gente fez esse começo, como que a gente ressurgiu aí no sentido de trazer o melhor para o paciente. Primeiro, a gente teve que conhecer a nossa população, porque quando a gente pensa no mundo, no Brasil, qual é o nosso contexto? Qual o contexto que o Hospital Sapopemba está inserido, né? Se eu não saber com quem eu estou lidando, as minhas ações podem ser, não podem, talvez não ser assertivas. E se elas não forem assertivas, o resultado para o paciente não vai ser o ideal. Então, a gente buscou dados na Fundação SEADS, ressalto que foi de 2019, que são os mais atuais, né? E a população de Sapopemba, ela é englobada pela Zona Leste 1 e 2, né? Nossa população chega a 4,2 milhões, é muita gente. A gente tem uma população super jovem, que a média é de 20 a 34 anos. A nossa renda per capita da nossa região é de R$ 1.215, né? E 12% da nossa população está desempregada. Mas por que é importante eu conhecer esses dados, né? Esse perfil epidemiológico, socioeconômico da minha população? Porque dentro desse perfil sociodemográfico, eu consigo já identificar vários fatores de risco para o suicídio. Então, pode ser que a pessoa deu entrada aqui, né, igual o nosso colega Jorge falou, né, que 1% dessa população entra no pronto-socorro com um suicídio ou a tentativa de, né? Mas tem mais aí 17% que só tem um pensamento e nunca conversou, nunca falou. Então, quando a gente conhece a nossa população, a gente sabe que eles englobam alguns fatores de risco, isso é importante. Então, sociodemográficos, nós levantamos a idade da nossa população, que é um fator de risco, extrema pobreza, residentes das áreas urbanas, desempregados, psicossociais, dentro do nosso levantamento aqui de entrada no nosso pronto-socorro, são muitos pacientes que usam entorpecentes, drogas ilícitas, têm um histórico familiar difícil, sem estrutura, né? Fácil acesso a meios letais, né? Então isso acontece muito, abusos, violências, ausência de apoio social e baixa autoestima, desesperança, por quê? Uma pessoa que está desempregada, né, jovem,
desempregada, não estuda, não vê perspectiva. Então, isso acaba trazendo esse desconforto. E aí, baseado nisso, nós traçamos as nossas estratégias, né? A gente teve uma oportunidade aí, junto da Quimento, que também trabalha a questão do suicídio, visto que é um problema de ordem mundial, um problema de saúde pública. Então, eles trouxeram essas ROPs, né, de prevenção ao suicídio. E dentro dessas ROPs também ajudaram a nos nortear. Por quê? Porque a nossa equipe ela tem que entender, a gente tem que ter ciência se ela está conforme dentro dos itens para identificar o suicídio. Ou seja, a equipe ela identifica o paciente em risco de suicídio, a equipe avalia cada paciente quanto ao risco de suicídio em intervalos regulares, né? Ou se mudou a necessidade, mudou ali a história, alguma informação, eles reavaliam. A equipe aborda a necessidade imediata de segurança daquele paciente mediante a identificação de risco. A equipe identifica estratégias de tratamento, monitoramento para assegurar o ambiente seguro, a segurança daquele paciente. E, claro, a equipe documenta todas as implantações aí de estratégia de tratamento no prontuário do paciente. Então, mediante isso, nós fizemos um planejamento das nossas ações, né? Porque nós precisávamos iniciar, na verdade, aprimorar o nosso protocolo com algumas intervenções que pudessem surtir efeito, que pudessem ser assertivas, né? Então, primeiro, lógico, a elaboração do protocolo, que nós chamamos de Rota de Prevenção do Suicídio, que já foi concluído. Nós elaboramos, implementamos uma ferramenta que nós utilizamos de avaliação de risco de suicídio da Organização Mundial de Saúde, tá? Determinamos leitos específicos, tá? Isso eu vou explicando, eu vou só passar as ações, mas a gente vai passar uma a uma mais detalhadamente, né? Leitos específicos para esse paciente, para esse perfil, e também colocamos delimitador nas janelas, grades, enfim, e sensibilização, porque o conhecimento é tudo, né? É o que acaba agregando valor ao nosso cuidado. Então, dentro do nosso protocolo, né, já foi muito bem falado as questões dos conceitos, eu acho que melhor do que eles não existe, né, para os psicólogos, né, profissionais aí para falarem. E então eu trouxe, na verdade, como que é o nosso fluxo, né? Então, a partir do momento que o enfermeiro ele vai fazer a avaliação do risco, ele identificou um score de risco superior a 2, igual ou superior a 2, esse paciente ele tem um risco para o suicídio? Sim, ele identificou, a gente vai fazer várias tomadas de ações para garantir a segurança desse paciente. Então, a gente comunica com o médico, a supervisão de enfermagem, e aí as ações eu vou destrinchar aqui nos outros slides. Então, o nosso impresso é esse, né? A ROP da avaliação do risco de suicídio. Nós, o que a gente procurou deixar bem claro para a nossa equipe? Falar sempre vai ser a melhor solução. Perguntar para o paciente realmente como que ele está, indague sobre a ideação suicida e saiba ouvir, né? Porque nós viemos de uma situação no sentido, o ser humano, ele sempre a gente quer melhorar, né? A questão da autoestima. Então, quando a pessoa fala, eu pensei em matar, a primeira coisa, deixa disso, nossa, você é jovem, bonita, tem uma profissão maravilhosa, tem um marido, eu que tenho problema. Então, isso nunca é legal de se falar, a gente deixou isso bem claro, porque o objetivo é a gente deixar esse paciente confortável para colocar suas emoções. Então, a gente avaliou, apresentou score de risco de suicídio, a gente começa, então, a fazer algumas ações. Então, a gente avalia diariamente esse paciente. Se a gente não consegue alguma informação importante do paciente, ele não se abre, é fechado, a gente convoca a família, a gente conversa com a família. Então, pode ser que, às vezes, na avaliação inicial, o score dele era 0. Mas, no outro dia, conversando com a família, a gente identifica alguma coisa, esse score já não é mais 0, é 2. Então, a gente faz avaliação diária. Cada 24 horas, o enfermeiro reavalia esse paciente. Então, aí eu trouxe o impresso, né? Eu tomei o cuidado ali da gente
tampar as informações, bloquear as informações do paciente, mas aqui para vocês possam ver na realidade como que é. Dentro desse contexto, a hora que o enfermeiro ele identificou que esse paciente tem um risco de suicídio, ele vai entrar lá no nosso sistema CASI, né, lá no histórico de saúde, e lá ele vai pegar no risco psicológico. E aí, dentro desse risco psicológico, a gente pega em risco de suicídio, e aí, a partir desse momento, dessa avaliação desse enfermeiro, todos os starts dos nossos protocolos vão ser dados a partir daí. E aí, se vai ter ou não solicitação de avaliação psiquiátrica. Por quê? A partir do momento que identifica que existe um risco, é comunicado ao médico, o médico, ele dentro desse contexto, solicita uma avaliação psiquiátrica na nossa rede do CROSS, né, para que esse paciente ele comece a ser acolhido, assessorado e que tenha uma continuidade desse tratamento, né? Outra coisa que nós fizemos também, o enfermeiro, às vezes ele ficava inseguro na questão, quais os cuidados que eu tenho que ter com esse paciente, né? Então, além dele identificar, colocou no TASI, referente ao risco de suicídio, lá a gente já deixou uma prescrição com esse diagnóstico de enfermagem voltado para esse tipo de paciente, onde ele já sugere algumas ações, né, de prescrição, algumas intervenções para garantir a segurança desse paciente. Neste momento que o enfermeiro identificou o risco, ele fez a prescrição, a gente já tem uma comunicação imediata com o gerenciamento de leitos, eles nos ajudam muito nessa questão. O gerenciamento de leitos recebe também essa informação junto com a supervisão de enfermagem, e o gerenciamento de leitos já começa a deixar, a gente deixou quartos específicos próximo ao posto de enfermagem, em todo o prédio, para que esse paciente seja direcionado para esse quarto. Então, os quartos com final 01, 18, 19, em cada andar, ele vai estar esse paciente com esse perfil internado lá. Então, diante disso, o que nós garantimos aí? A gente procura deixar essa informação muito bem clara para a equipe, de uma forma onde o paciente não fique exposto, mas que todos saibam dessa informação. Então, aonde ele vai fazer um exame, ele vai sair para uma avaliação. Na nossa ficha de transferência do cuidado, onde a gente usa a metodologia STAR, lá vai ter todas as informações pertinentes a isso, o score da classificação de risco dele, né, o risco potencial a suicídio. E no prontuário, a gente deixa uma etiquetinha amarela com risco PQ. Esse prontuário só é encaminhado junto com as transferências, ele não fica à mostra, né, para acabar expondo aí o paciente, né? E aí, dentro da nossa passagem de turnos de plantão, nós também colocamos essa informação. Então, essa é uma passagem de plantão da unidade de terapia intensiva, né? Então, aqui é onde eu deixei esse quadradinho, quando o enfermeiro ele lançou lá o risco, para todos os impressos que mediante a CASI, que é a nossa passagem de plantão, para o gerenciamento de leitos, para a gestão dos gestores de enfermagem, gestores do ESAP, vão receber essa informação desse paciente, que ele é risco de suicídio. Então, essa informação é garantida automaticamente nos nossos impressos. Lógico, como eu passei para vocês, nós tivemos também que mexer um pouco na nossa estrutura. Sabemos que existe N possibilidades aliás, existem várias vulnerabilidades no quarto de um paciente que a gente sabe que pode ser margem aí para cometer um suicídio. Então, a gente tem que pensar um pouco além. Então, a primeira coisa que a gente viu gritante é a questão das nossas janelas. Então, a gente fez a adequação da nossa estrutura para isso, para evitar algum tipo de risco de suicídio ou concretização dele pelas janelas, né? A gente está trabalhando agora na questão das campainhas, né? Então, tem algumas questões que a gente também já está trabalhando quanto a isso. A informação, como eu falei para vocês vão ver repetidamente, porque a informação é importante, todos têm que saber. Então, se tem um paciente com risco, tanto na passagem de plantão entre os supervisores de enfermagem, essa informação também é fornecida. Nós sempre procuramos deixar ela em amarelo para que todos consigam visualizar e saibam deste risco. Além disso,
todas as gerências, os gestores, nutrição, gerenciamento de leitos, todos os setores assistenciais ou os setores de suporte, eles recebem um e-mail da classificação de risco. Aonde estão esses pacientes? Por quê? Todos sabendo, eles podem aí contribuir também para a segurança desse paciente, né? Dentro dessas medidas, dessas ações, a gente também apostou muito nas pessoas. E como que a gente aposta nas pessoas? É sensibilizando, trazendo para si, né, toda essa questão do suicídio, treinando, né, a gente enfrentou nessa época alguns desafios no sentido da insegurança, né, porque visto que não é uma coisa de formação, às vezes, do enfermeiro, de um físio, então, a questão de abordagem, como trabalhar com isso, então, foi um treinamento grande, em massa, que a gente abordou bastante a questão dos conceitos, as frases mais comuns que um paciente em risco de suicídio geralmente fala, ou com pensamentos suicidas, né? Então, a gente acabou abordando os mitos, as verdades, né, dentro desse contexto, para que a nossa equipe pudesse entender a importância de estar inserido nesse contexto, né? Dentro dessas ações, a gente percebeu que não adianta treinar uma vez e pronto, né? Primeiro que a gente trabalha com rotatividade, se a gente deixar de ir praticando, né? A prática cai no desuso aí, então a gente continuou com essa proposta de treinamento, aí, com apoio muito legal do IEPAC, a Educação Permanente do Hospital Sapopemba, que a Marisa e a Ângela, né, que elaboraram junto comigo a questão desse treinamento. Então, a gente faz um treinamento EAD, né, e aí a gente está ampliando esse treinamento. Então, a cada 6 meses, a gente disponibiliza esse treinamento para a equipe, eles fazem esse treinamento, tem uma avaliação, né, depois no final, a gente consegue controlar, né, também ali essa questão, e a gente permite que assim a nossa equipe seja sempre sensibilizada, inserida dentro desse contexto, né. Lógico, campanhas e eventos, né, tem que fazer, inclusive eu já coloquei umas desse nosso evento agora, né, que está sendo extremamente legal, interessante, envolvendo todo mundo nesse sentimento, né, de mudança, então isso é muito importante. E aí a gente tem alguns resultados que eu gostaria de compartilhar, porque dentro da nossa percepção tem tido bons resultados. Primeiro, quando nós fomos fazer a assertividade do protocolo, né, logo depois do treinamento, a gente ficou até preocupado, né, porque ficou em 61% a questão de conformidade. O que seria isso? Avaliação dentro do tempo correto, preenchimento, carimbo, até mesmo a compreensão ali do colaborador, né? Então, aí a gente ficou bem preocupado no sentido, o que nós podemos melhorar, né? Então, aí essa questão foi abordada ali, gestor, corpo a corpo, porque é difícil, às vezes, né, a equipe entender e trabalhar com isso, então foi muito importante essa intervenção do gestor, e hoje a gente já vem colhendo bons resultados. Junto com a comissão de prontuários, que foi feita, então, a avaliação agora no mês de agosto do nosso protocolo, nós estamos com uma assertividade de 93%. Então, ou seja, a gente deu um salto enorme, muito bom, a gente está conseguindo identificar, a gente está conseguindo fazer a questão das questões da conformidade, da avaliação, enfim, isso é muito bom. Lógico, a gente tem que melhorar sempre, né, porque a nossa meta é que 100% desses pacientes estejam dentro dessa assertividade, dentro desse protocolo. Eu trouxe uma informação que o gerenciamento de leitos me passou e eu achei muito interessante para ver a evolução da nossa equipe. Em 2019, a gente teve aí uma média, até anotei aqui, média de 1 caso por mês que nós identificávamos o risco de suicídio, né? Quando a gente compara agora 2020, nós já tivemos 45 identificações com aí também encaminhamento para avaliação de psiquiatria, ou seja, passou para 4 ao mês. Então, isso
Em 2021 também, até que eu tenho dados até julho, também está dentro dessa média 4, até julho deu 4 ao mês, significa que a gente realmente está evoluindo na questão do entendimento da importância da ROP, né? E aí, lógico, a gente fez muita coisa, é muito legal, só que é uma melhoria contínua, né? Nós trazemos dentro de um ciclo de melhorias, que eu posso dizer assim, o PDCA, a questão de ainda aprimorar mais. Por quê? Nós vamos continuar dando esse treinamento, né, do EAD, expandir esse treinamento que a gente deu o nome carinhoso de Cada Gesto Importa, para as equipes multis, né? Então, a gente já começou com a fisioterapia, né? E agora a gente vai abordar aí mais profissionais. Nós formamos uma comissão de prevenção de suicídio. Por quê? Porque não adianta uma andorinha não vai fazer verão. Então, a gente precisa, na verdade, da equipe multijunta ali, trabalhando juntos. Então, nós formamos essa comissão, onde nós vamos discutir, né, melhorias do processo, tanto que já tem algumas pautas que nós vamos trabalhar com a equipe. Nosso primeiro encontro foi agora no dia 25/8, nós fizemos a estratégia de evento, né, na questão do evento do Setembro Amarelo, né? Então, eles já inseriram ações, participação, foi muito bem, está muito legal a questão da comissão. E aí, a gente também pensa em elaborar um indicador, para a gente ir acompanhando a evolução desse nosso protocolo, diariamente, vendo propostas. Então, por isso que é importante para a gente monitorar essa questão. Também, a gente quer revisar a nossa ferramenta, né, de avaliação de risco, mediante, né, a literatura, a prática, uma coisa mais, de repente, que seja mais precisa, que facilite a avaliação ali do nosso enfermeiro que está na ponta, né, para que ele possa ter uma compreensão melhor e identificar com mais precisão, porque às vezes, uma pergunta muito aberta, o enfermeiro pode ser que ele não tenha aquela visão no momento e passe desapercebido um paciente. Então, a gente está vendo a questão da escala de Becker, de TARS, para a gente poder avaliar e ver o que a gente pode trazer dentro do nosso contexto, né? E aí, dentro ainda dessa comissão, nós queremos trabalhar com a revisão da estrutura dos nossos quartos. O que a gente pode melhorar ali? Tem oportunidades de melhoria? A campainha, a cordinha da campainha, nosso suporte de soro, dá para a gente melhorar em algum quesito? Então, a gente, dentro desses encontros, a gente quer trazer sempre essa questão da melhoria do meu ambiente, da melhoria da minha avaliação. Então, isso está dentro da nossa proposta da comissão, tá? Bom, o meu texto, né, a questão que eu trouxe para apresentar, é mesmo dessa operacionalização da ROP, né, de suicídio, e eu deixo uma mensagem aí, que é a mensagem chefe da nossa comissão, que cada gesto importa. Por quê? A pessoa que você salvar, fizer um gesto, ela é um amor de alguém. Então, você está fazendo um trabalho lindo aí para a sociedade. Muito obrigada. Viu? Obrigada, Mônica. Obrigada aí pela sua apresentação. Obrigada, Georgia, pelas contribuições também. Eu acho que cada um de vocês trouxe informações muito importantes para todos nós. E agora a gente vai abrir espaço para perguntas e questionamentos. E caso alguém queira participar, é só usar o nosso chat para enviar as suas questões. O pessoal está parabenizando aí todos vocês no nosso chat pelas palestras, pelas explanações. Eu queria perguntar, enquanto o pessoal aí vai se organizando ou decidindo se pergunta ou não, né? Mas eu queria perguntar um pouco da relação que vocês que estão lidando com esse protocolo no dia a dia fazem, especialmente os nossos pais que têm porta de pronto-socorro, né, que recebem muita gente, sobre a relação da pandemia com a questão do suicídio, da ideação suicida, como isso tem aparecido para a gente na nossa porta.
E aí vocês fiquem à vontade para quem quiser responder, é só abrir o microfone. Aqui eu acho que a pandemia ela vem junto com algumas outras questões decorrentes da própria pandemia. Então, pessoas que perderam o emprego e aí já tinham uma fragilidade emocional, um quadro depressivo, com a pandemia, né, o isolamento, aí ficaram desempregadas. A gente não, pelo menos percebe-se assim, não tem um fator isolado que seja a pandemia, a situação da pandemia. A situação da pandemia é isso, né? Desemprego, isolamento, perda da renda familiar. Então, acaba colocando naquilo que a Mônica trouxe, né? Porque você perde uma capacidade de ganho de renda, sua família fica numa condição mais fragilizada. Então, assim, esse cenário que eu acho interessante de ver, né? Que a pandemia ela é multifatorial na consequência para o sujeito, né? Ele pega em várias camadas esse indivíduo. Então, quando ele chega nesse momento de tentar alguma coisa, ele até fala, mas ele não fala da pandemia, ele fala, perdi o emprego, assim, sei lá, não vejo possibilidade de conseguir algo próximo, enfim, uma série de instabilidades que aí... Se sente impotente, né? Isso, uma relação de impotência muito grande, assim. Legal. A doutora Ana Carolina está fazendo uma pergunta aqui no chat. Ela gostaria de saber se as instituições de vocês trabalham na equipe um olhar também para os riscos com nossos colaboradores. Bom, na verdade, isso vem agora, com esse novo contexto, a gente percebeu que não é realmente só os pacientes que estão nesse perfil, né? De desesperança, depressão, que não conseguem trabalhar com isolamento social, isso também é muito visível dentro das instituições, né? Então, realmente, o nosso olhar, sim, mudou quanto a esse aspecto, né? Então, é feito um trabalho no sentido, quando nós treinamos referente à prevenção do suicídio, dentro desse treinamento, a gente aborda também a questão de olhar para o colega, olhar para o outro, porque muitas das vezes ele também está falando as mesmas falas que a gente ouve do paciente, ele também está falando. Então, isso, a gente vem trabalhando com isso juntamente com a medicina do trabalho. Então, quando nós identificamos potencial risco ou uma situação de fragilidade daquele colaborador, a gente encaminha e também faz esse acolhimento, né? Para que ele possa ter um acompanhamento aí também. Então, é uma tendência, é uma coisa que está se estruturando e eu acho que, a partir de então, não deve sair mais. Quer mais contribuir com o tema? Aqui no HGIS nós também temos essa mesma conduta, que quando identificado esse risco, esse colaborador ele é encaminhado para a medicina do trabalho e após a avaliação ele tem os devidos encaminhamentos. Porque como o próprio Jorge falou, né, a pandemia ela afetou os pacientes, mas também afetou os colaboradores, né? Nós conhecemos casos aqui que alguns perderam família, tiveram mudanças, que isso gerou um sofrimento. Então, a medicina do trabalho é fundamental aqui também. Obrigada. O doutor Eduardo Henrique Joaquim também faz uma pergunta e faz uma consideração. Ele pergunta o que fazemos para a prevenção do suicídio e burnout para a equipe assistencial. Vocês já responderam um pouco isso. E a sugestão dele é que nos próximos eventos a gente dedique espaço para discutir este assunto. A Aline Alves Figueiredo pergunta para a Mônica: com que frequência é realizada a avaliação de riscos assistenciais pela enfermagem, Mônica? Bom, a gente faz a cada 24 horas. Então, todos os dias nós fazemos avaliação de risco assistencial e o risco, todos os riscos, incluindo o de suicídio. A doutora Renata agradece aí, diz que foi um ótimo evento, está sendo um ótimo evento. Ela gostaria de saber como sensibilizar. Essa é uma pergunta também muito boa, porque estava aqui nas minhas anotações, doutora Renata. Eu gostaria de saber como sensibilizar a equipe para avaliação de risco de suicídio, especialmente nos pacientes
que internam por outros problemas, que não têm relação com o sofrimento emocional. A gente tem muito paciente que entra por uma série de outras patologias e, às vezes, a questão do sofrimento emocional ela não está no radar. E como a gente sensibiliza a equipe para perceber que isso pode acontecer em qualquer unidade, em qualquer paciente, né? Eu acho que um dos desafios que a gente até colocou na nossa apresentação é uma questão de educação continuada para a saúde mental. Porque, querendo ou não, o foco nosso ainda acaba ficando um pouco dicotomizado, separa, né, mente e corpo. Então, tem um foco para a doença física. E as questões emocionais, elas ficam ainda num limbo, às vezes, né? A gente tem dificuldade de reconhecer, de identificar se aquilo é uma ansiedade reativa ou se é um quadro que pode levar a alguma questão um pouquinho mais séria. O que a gente tem pensado algumas vezes é de tentar trazer a questão do sofrimento como algo próximo, para gerar empatia, né? Olha, não é uma pessoa qualquer externa, não, está muito próximo da gente, né? Se a gente olha para a nossa família, a gente pode ter tido casos assim, e aí, cuidando disso, mas aproximando as pessoas das relações e de que aquela fala, acho que a vida não vale mais a pena, a pessoa entender que, opa, essa fala talvez diga alguma coisa que eu preciso entender melhor o que é. Mas não é uma questão fácil realmente. Eu acho que isso vai sendo trabalhado, acho que a Mônica trouxe de uma forma muito bacana, de orientação e cuidado e trabalho com os colaboradores, né? E eu acho que é um dos caminhos, é uma educação continuada para que a gente possa ter sempre no nosso campo de visão a saúde mental, porque ela é um segmento difícil de ser cuidado em relação à saúde. Mônica, você quer falar? Então, referente a isso também, realmente sensibilizar não é fácil, mas é possível. Então, o que a gente fez junto à educação permanente na questão dos treinamentos? Uma simulação realística mesmo. Trazer discussão de casos, se colocar no lugar do outro, teatro, lúdico, de forma lúdica, a gente trazer essas informações e para que eles se use de empatia, né? Puxa, que isso eu também fui enfermeira de educação permanente, então a gente sabe que faz a diferença, né, quando a gente traz a pessoa para a situação, e aí a gente começa a divulgar esses dados no nosso gestão à vista, para que eles saibam, né, para que eles entrem dentro desse contexto e vai sentindo. Na verdade, às vezes é difícil a gente tocar no outro, né, no coração do outro, mas foi bem legal, quando a gente citou situações que eles vivenciaram, inclusive muitos, né, sem exposição de paciente, eles choraram, eles sentiram, eles começaram a pensar, puxa, talvez se eu tivesse feito assim, né? Então, e agora com a ajuda da psicologia, aqui a Bárbara está vindo muito de encontro com isso, está dando um up, né, nessa questão de trazer esse sentimento, que é importante, né? Maravilha. A Andréia Pessoa Costa Barreto pergunta: como estão os idosos com relação ao suicídio? Quem quer responder? Bom, eu só vou fazer um comentário. Dentro da nossa realidade hoje, o idoso não está aparecendo muito no nosso cenário aqui em Sapopemba, né? Está bem de encontro mesmo ao perfil aí da Organização Mundial de Saúde, que acaba sendo mais o jovem, né? Então, eu não tenho muito dados para passar sobre isso. O mesmo vale aqui também para a gente. Nós não temos recebido tantos casos, na verdade, esse ano não tivemos idosos, porém tivemos mais jovens, adultos, adolescentes, e esses jovens adultos, eles tinham uma questão psiquiátrica e fizeram, inclusive, o mesmo método de suicídio, de tentativa, né? A gente aqui em Cotia, a gente
não é um número maior, né, mas a gente teve alguns casos, né, o que a gente observa, que às vezes são casos onde tem uma história ali de isolamento social, aí eu acho que vai um pouco, né, nessa referência de um adoecimento sem um tratamento adequado, adoecimento mental, né, quadro depressivo, mas realmente também não é um número alto, não. Então, alguns casos esporádicos, né, mas com essa possibilidade de a gente poder iniciar uma sensibilização ou iniciar um tratamento para essa pessoa que muitas vezes estava sem acompanhamento. Bom, gente, não temos mais perguntas, vamos então encerrar. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês, a todas as equipes envolvidas pelo trabalho, pelas apresentações, né, e vocês que puderam, e a todos que puderam participar hoje aqui com a gente. A gente segue o calendário do Setembro Amarelo e na próxima sexta-feira, dia 24, nós teremos mais uma mesa online, que dessa vez quem vai participar são os AMEs, que vão trazer a sua experiência na prevenção de suicídio, e aí do ponto de vista ambulatorial, como eles fazem esse trabalho em suas unidades. Tá? Então, continue acompanhando a programação do Setembro Amarelo nos murais, na intranet, e-mail, tem muita coisa programada até o final do mês. Mais uma vez, meu muito obrigada, e até o nosso próximo encontro na sexta-feira que vem, às 14 horas. Eu aguardo vocês, pessoal. Um grande abraço.